Olá, coletivo de peixes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos à Mandala Astrológica do primeiro semestre de 2026. Eu sou Andréa Carmelo e você está no canal Jornada Quântica. Para quem não conhece a estrutura de uma mandala, ela é formada por 12 casas, cada casa regida por um signo com a sua energia, e cada casa fazendo referência a um setor da vida da pessoa, ok? Então, eu vou usar aqui com vocês o baralho cigano e, como conselho, o oráculo da lua, tá? Então, cada setor vai receber uma indicação, uma cartinha, que vai fazer referência a uma energia mais dominante naquele setor, ok? Então, as cartas já foram bem embaralhadas, mas eu gosto de embaralhar bastante aqui na frente de vocês. Então, vamos lá. Uma cartinha para cada setor, tá? Então, vamos lá. Área do mental, das finanças, das comunicações, da casa, do coração, da saúde, das relações, emocional, espiritual, trabalho, projetos, desafio e a energia central. Aqui, então, um conselho para cada cartinha do baralho cigano. É uma tiragem coletiva, portanto, nem tudo ressoa com todo mundo, ok? Mas se você foi trazido até esse vídeo, a sua frequência te trouxe até aqui, né? Então, com certeza, algo vai coadunar, fazer sentido em algum momento. Essa mandala é um prognóstico para os próximos 6 meses, a contar a partir do momento em que a pessoa assiste o vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue. E ao final, faça o seu comentário. É muito importante para o canal, tá bom? Vamos lá. Então, um conselho para cada setor e um conselho para a energia atual. Então, vamos lá. Como está hoje a energia atual, campo vibracional dos piscianos e piscianas? Vamos lá. Olha só que bacana! Saiu a carta do Sol, uma das cartas mais positivas aí do baralho cigano, né? Porque ela fala muito de você estar em evidência, né? Estar exatamente trazendo essa energia, né? De luz, de positividade, de alegria, né? As pessoas que estão à sua volta percebem essa luz, essa energia, essa vibe positiva, né? Cheio de esperança, cheio de motivação, cheio de gás para colocar aí os seus projetos em andamento, né? Então, esse momento é bastante interessante para que você de verdade tique aí o que você precisa realizar, muita coisa que estava procrastinada, você tendo coragem, tendo condição de colocar para caminhar, para andar tudo isso. Só precisa tomar um pouquinho de cuidado com o ego, eliminar um pouquinho o julgamento. Então, muita coisa também pode
vir à tona aí nesses próximos dias, descobertas, né, sendo reveladas, verdades vindo à tona, mas você conseguindo lidar com isso com muita força, com muita coragem, com muito brilho pessoal, tá bom? Muito bem. Vamos para o conselho aqui. Olha só, carta da fé inabalável, né? Então, um conselho que não poderia ser mais propício para um começo de ano, né? Onde a gente embala aí todos os nossos sonhos, nossos desejos, projetos, e sempre imbuído aí de muita fé. Então, aproveite esse momento, né? Que você está irradiando tanta luz, tanta coisa boa. Ali isso há uma fé, né, inabalável, que com certeza você vai se tornar um grande foco, né, de luz para muitas pessoas aí que estão na escuridão. Tá bom? Piscianos e piscianas. Vamos aqui então iniciar com o setor do mental. O setor do mental é regido por Áries. Vamos ver qual é a energia do mental. Olha só. Piscianos e piscianas pensando muito em curar alguma coisa, alguma situação, colocar aí um, um ponto mesmo um ponto final, né, em algo que já te trouxe tanto sofrimento, tanta dor, né? Então agora o mental está voltado para a cura, seja para a cura das situações, seja para a cura de algo em você mesmo, né? Cura de atitudes, comportamentos, pensando em fazer diferente, acreditando que as coisas vão dar certo. Olha só como de verdade tem relação, né, com a carta do Sol. Ambas carregam muito essa energia da esperança, né, de que as coisas de verdade vão dar certo, vão prosperar, vão aparecer situações para te ajudar, né? Então, o mental está envolvido nisso aí. Nesses próximos 6 meses vai estar com essa energia. Eu preciso curar algo, eu preciso acreditar que há um propósito maior na minha vida e eu vou percorrer aí esse caminho e vou achar esse propósito, tá? A carta da estrela fala muito sobre destino também, destino se concretizando. Então, mental de piscianos e piscianas muito positivo aí nesses próximos 6 meses. Vamos ver qual o conselho. Semente lunar é uma carta que fala de que o que se planta, na verdade, né, no terreno da vida. O que piscianos e piscianas estão plantando, né? Qual a semente está sendo jogada aí no jardim da vida, né? Então a gente não pode esperar coisas diferentes daquilo que se planta. Se vocês têm a certeza de estarem fazendo um bom trabalho, uma boa semeadura, isso vai aparecer nos resultados, né? Então, o conselho é exatamente isso. Aproveitar essa energia positiva, essa onda desse magnetismo que vocês estão e continuar plantando sementes do bem, né? Plantando coisas boas, que vão dar frutos, que vão se tornar algo muito proveitoso, não só para você, mas para muitas pessoas. Ok? Que bacana. Vamos lá. Continuando, vamos para o setor das finanças. Esse setor aqui é regido por Touro. Ok? Vamos ver como andam as finanças. Olha só. Carta do livro. No setor da finança, fala de um período bastante favorável para a qualificação profissional, que resultará lá na frente em ganhos, né? Por quê? Porque
esses méritos, essas preparações, esses méritos são frutos de preparações, né? Então, você tem aí o potencial, você tem inteligência, você tem a capacidade de se preparar, né? E os ganhos, eles vêm através disso daí, do quanto você se dedicou, a sua recompensa será proporcional à quantidade de energia que você gastou nisso, ok? Vamos ver aqui qual o conselho. Olha só, saiu a Lua da Resiliência. É uma carta que fala muito de investir, né, nessa capacidade de melhorar, né? Então, eu vou deixar, por exemplo, de sair todo final de semana, né? Não ficar gastando dinheiro com supérfluo. Eu vou investir aqui na resiliência porque eu quero ter algo, uma reserva, né? Algo que me dê um suporte lá na frente. Então, nesse momento, eu preciso ser resiliente. Eu não posso ficar gastando com qualquer coisa, ok? Então, primeiro a preparação, todo aquele investimento em capacitação, depois, então, essa questão de eu estou fazendo isso em prol de algo maior. E lá na frente, colhendo os frutos, os resultados de todo esse esforço aí. Tá bom? Piscianos e piscianas, vamos continuar. Vamos para o setor das comunicações agora, que é regido por Gêmeos. Vamos lá. Olha só, saiu a carta da montanha. Então, no setor das comunicações, pode estar falando muito de entraves, problemas, obstáculos. Como piscianos e piscianas se comunicam? Como que vocês acreditam que seja a comunicação de vocês? Ou como as pessoas se comunicam com vocês? Está acontecendo alguma coisa, algum entrave, né? Algo que impossibilite o entendimento? Então, vocês têm que refletir, fazer o que faz sentido, ver o que faz sentido para vocês. Por que a carta da montanha? A carta da montanha sempre fala de obstáculos, né? Sempre fala de um problema aí que no momento é um tanto quanto intransponível, tá? Então pode sim ter em algum setor aí da vida de vocês a comunicação truncada, né? Alguma dificuldade está acontecendo aí. Então, vamos refletir sobre isso. O que eu preciso fazer para melhorar a minha comunicação, para ser mais clara, para ser mais assertiva, né? Para que eu consiga colocar aquilo que eu quero sem precisar ser um tanto quanto reativo. Ok? Vamos ver o conselho aqui para vocês. Olha só, saiu a carta da ancestralidade. Essa carta nos lembra que somos feitos de histórias, de ciclos que vão se repetindo ao longo das gerações, né? Que muitas vezes carregamos conosco muita sabedoria e também as experiências dos nossos antepassados, né? Então, ao honrar essa ancestralidade, você fortalece esses laços que te ligam ao passado, né? Mas, por outro lado, muitas vezes trazemos memórias que fazem parte de um ciclo que muitas vezes não foi muito bom, um ciclo muitas vezes tóxico, negativo, e ficamos reproduzindo isso, né? E muitas vezes, em se tratando das questões de comunicação, trazemos isso para a nossa conduta, né? As nossas atitudes. Então, precisamos refletir, será que isso não é algo
que está sendo passado, né, de geração para geração, esses hábitos, costumes, e eu estou muitas vezes até de forma inconsciente repetindo esses padrões, né, que podem ser benéficos, mas muitas vezes podem ser muito negativos. Ah, minha mãe era assim, minha avó era assim, meu avô era assim. Então, muitas vezes somos nós que vamos quebrar esse ciclo, né? Então, reflitam, piscianos e piscianas, o que precisa ser melhorado aí para melhorar essa comunicação, tá bom? Vamos lá para o setor da casa, que é regido por Câncer. Vamos lá. Saiu a carta do urso. Olha só. A carta do urso sempre fala de manipulação, ciúme, aquele sentimento de autoridade, poder. Então, o que está acontecendo aí na casa dos piscianos e piscianas, que está refletindo aqui na carta do urso, né? Há uma postura muito austera, muito manipuladora, né? Então, muitas vezes protetora demais, né? E nós nos esquecemos que nem tudo está no nosso controle, né? Não adianta ficar com essa necessidade de segurar tudo e achar que tudo está sob o controle, porque não está. Então, a carta do urso fala sobre isso, né? Um excesso aí de proteção, de manipulação, de autoritarismo, ciúmes. Então, tudo precisa ser analisado do ponto de vista de cada um que está assistindo esse vídeo. O que de verdade faz sentido? Ou será que é você que está passando por esse sentimento de achar que você está sendo oprimido, manipulado, né? Que não consegue viver aí a sua individualidade, há um peso sobre você. Então, tudo isso tem que ser olhado com mais carinho, tá bom? Vamos ver aqui o conselho. Olha só, saiu a carta do coração compassivo. Essa carta fala muito de perdão, né? Então, dentro desse lar, se você mora com mais pessoas, há toda uma dinâmica, né, que precisa aí ser analisada, precisa ser respeitada, precisa ser valorizada, né? Precisa haver a sintonia, precisa haver essa energia da amorosidade, da harmonia. Nos sentimos muitas vezes frustrados, não é? E quando não aceitamos também os outros como são, né? Isso também nos traz um prejuízo muito grande e abre espaço para relacionamentos conflituosos. Então há necessidade aqui. A carta fala que há necessidade de aceitar todos ali que vivem nessa casa, né? A sua forma de pensar, a sua forma de viver, a compreensão, em vez de tentar moldar os outros à sua imagem, né? Então, lembrar de que cada pessoa tem o seu próprio caminho de aprendizado, de crescimento, e as pessoas precisam ter essa permissão para viver isso, sem julgamento, né? Do mesmo jeito que nós também gostaríamos de viver dessa forma. Então, aquela energia de não julgar, de permitir que o outro seja, que tenha a individualidade dele, e isso fatalmente se voltará, porque aquilo que a gente emite, a gente recebe de volta, né? Então, o conselho aqui é se colocar no lugar do outro, tentar entender as suas perspectivas e sentimentos, perdoar se for necessário, né? De coisas que tenham acontecido, que tenham magoado, para que todos ali entendam que estão enfrentando suas próprias batalhas e desafios. Cada um respeitando o seu limite
e o limite do outro. Ok? Bacana. Vamos agora para a área do coração. Como anda o coração dos piscianos e piscianas? Vamos ver aqui. Olha só, piscianos e piscianas preocupados aí com as questões da casa, né? Então, se já existe um relacionamento, há uma preocupação com a dinâmica, né? Todo um padrão de comportamentos, de pensamentos, de questões a serem resolvidas aí que dizem respeito à família, né? Então, o que precisa ser acertado, né? O que precisa aí da dinâmica funcionar melhor, para que o coração do pisciano e a pisciana se sinta um pouco mais aliviado. Ou, por outro lado, ainda dentro do relacionamento, pode fazer referência a casais que estejam querendo ficar mais em casa, curtir mais a casa, a família, né? Isso trazendo uma calma, né? Um sossego para o coração. E pessoas aí sozinhas querendo, pensando seriamente em arrumar alguém, né? Um relacionamento mais sério, formar uma família, procurando estabilidade, segurança, conforto, a busca aí por um relacionamento mais enraizado, com base mais sólida, um amor acolhedor, né? No setor um pouco negativo, pode falar um pouco sobre o medo da rotina, muitas vezes de encontrar um relacionamento e perder aquela coisa da vida de solteiro, ficar muito preso, né? As questões de família, as questões mais conservadoras e ter que enfrentar aí a rotina. Então, tem esses lados aí que o pisciano e a pisciana tem que avaliar com muito cuidado. Vamos ver qual o conselho aqui para vocês. Olha só, propósito de vida. Faz muito sentido sair essa carta como conselho, né? Porque exatamente aqueles que estão procurando por alguém já têm a intenção, né? Então, pode ser que nesses próximos 6 meses aí haja a união dessa frequência com a sua frequência de encontrar uma pessoa que esteja com o mesmo propósito, de querer as mesmas coisas, de firmar compromisso, de estabilidade, né? Então, tudo aquilo que estiver alinhado ao seu propósito de vida e você mantiver essa energia positiva do sol, que a gente está vendo aqui, da estrela, né? Então, há grandes chances de você encontrar alguém na mesma frequência que vibre essa mesma vontade, né? De encontrar alguém com os mesmos propósitos aí, alinhados a isso, ok? E aqueles que já estão no relacionamento, firmar isso mais fortemente, tá bom? Vamos lá. Continuando então. Vamos agora para o setor da saúde, regido por Virgem. Vamos ver aqui com a cartinha que saiu, olha só. Saiu a carta da Lua. Essa carta, no contexto da saúde, indica instabilidade, com fortes influências psicossomáticas, sugerindo que sintomas físicos podem ter origem emocional, estresse e ansiedade. Fala, então, do contexto do fundo emocional, podendo se manifestar em doenças físicas. Então, tudo que a gente não coloca, né, que a gente
de verdade não consegue elaborar, a gente somatiza. E isso aparece como uma doença no corpo físico, né? Então, pode indicar também doenças de difícil diagnóstico, com sintomas muitas vezes inexplicáveis, que vão exigir aí exames mais profundos, mais paciência para detectar. Fala especificamente de doenças relacionadas a aparelho reprodutor feminino, porque a lua tem essa energia do feminino, né? Então fala de questões hormonais, pode falar também do sistema nervoso, tá? Então pode falar também de equívocos em relação a diagnósticos, tendendo aí a procurar uma segunda opinião. Então, de verdade, em resumo, a lua pede que se olhe para além do físico, né? Que trate a saúde de uma forma mais holística, focando no bem-estar, principalmente emocional, tá bom? Vamos pegar um conselhinho aqui. Olha só. Saiu a cartinha Noite, tá dando para ver? Noite da criação. Este é um momento de se conectar com a fonte infinita de inspiração que reside dentro de você. Olha só, que carta linda, né? As soluções para antigos problemas estão mais próximas do que você imagina, esperando apenas o brilho da imaginação e da criatividade. Então, pensando aí num contexto, né, da saúde, abrir-se mesmo para um fluxo criativo, permitindo explorar caminhos então desconhecidos. Pode aqui estar falando de terapias alternativas, né? Nunca deixando a medicina tradicional, isso nunca, mas buscando aí por formas diferenciadas de tratamento, um campo mais holístico mesmo, né? Então, cultive também a atenção plena, esteja presente, aberto para perceber ideias, insights, né? Muitas vezes inspiração ou aconselhamento também que pode acontecer, né, de formas inesperadas, a própria espiritualidade mandando esses insights, esses aconselhamentos, então, para os piscianos e piscianas, ok? Vamos então continuando aqui, ó. A área agora das relações. Então, como andam as relações aí? Essa área é regida por Libra. Relações de amizade, familiares, né? Vamos ver aqui. Olha só. Saiu a carta do Cavalheiro. É uma carta que fala muito de movimento, de tomada de ação, de atitude, notícias, né? Então, pode ser que vocês estejam aí à espera mesmo de notícias, de pessoas que se movimentem na direção de vocês, né? Muitas vezes a gente pensa, poxa, só eu tomo iniciativa, só eu vou atrás, só eu procuro, né? Então, talvez essa energia mostre que toda relação ela é uma via de mão dupla, né? Não adianta só de um lado a gente buscar conciliação, buscar entendimento, buscar parceria, né? Isso tem que acontecer dos dois lados, né? Senão acabamos ficando frustrados mesmo. E aqui está falando que pode acontecer, né? Dessas relações terem aí a devolutiva que você tanto espera, né? Então, notícias chegando, atitudes, né? Então, se é você
pisciano ou pisciana que precisa tomar essas atitudes, então reflita, né? Faça aí a sua parte também, para que as relações sejam saudáveis, né? Sejam de bom grado para ambos os lados, tá bom? Vamos ver qual o conselho aqui. Olha só, saiu a carta do foco interior. Então, buscar de verdade olhar para dentro de si, fazer essa reflexão. Será que só eu tomo a postura? Só eu que vou atrás, que tomo a iniciativa, né? Na hora do desentendimento, todo mundo me procura para que eu faça essa ponte. Mas e quando sou eu? Quando sou eu que preciso? Quando é o meu lado que está necessitando? Será que as pessoas olham também? Né? Então, foque em você, né? Olhe para dentro, perceba as suas necessidades, né? Não adianta querer atender só a necessidade do outro. A gente também precisa se colocar em primeiro lugar, tá bom? Piscianos e piscianas, vamos continuando aqui. Vamos para o campo do emocional, regido por Escorpião. Vamos ver aqui como anda o emocional dos piscianos e piscianas. Olha só, saiu a carta do trevo no emocional. Essa carta indica pequenos obstáculos, né? Então, talvez um clima aí de ansiedade, desafios passageiros que testam a paciência, mas que serão superados rapidamente. Representa um período onde é necessário ter fé, não desanimar, né, diante de alguns pequenos imprevistos, porque a sorte e a fluidez ela tende a retornar brevemente. Então, por exemplo, diferente de uma carta da montanha, os trevos sempre falam desses pequenos obstáculos, mas com resolução rápida, né? Então, dentro do contexto emocional, representa problemas que podem surgir de repente, né? Muitas vezes você não está esperando. Então, como é que emocionalmente você resolveria esses pequenos problemas, né? Pede paciência, persistência, para não deixar que pequenas frustrações dominem o seu humor e mexam com o seu emocional, tá? Então, um conselho, mantenha calma, pois cada fase difícil, ela é breve, né? Nunca nenhum transtorno, nenhum problema é eterno. A superação aqui está a caminho, tá bom? Vamos ver qual o conselhinho aqui para vocês. Olha, saiu a carta da libertação. Então, todas essas tensões, né? Esse peso que muitas vezes vem acompanhado, né? Aí dentro de um problema, aqui pede o quê, ó? Libertação. Então, relaxe, né? Espere aí um momento mais adequado para tomar alguma atitude. Relaxe, né? Liberte-se dessa pressão ou mesmo dessa prisão emocional de ter dificuldade para resolver as coisas, né? Tenha um pouco mais de coragem, seja um pouco mais assertivo, né? Mais firme nas suas decisões, para que não se torne depois um peso e ficar o seu emocional sobrecarregado em relação a expectativas que muitas vezes são frustradas também. O que a gente consegue dar conta, tudo bem. Aquilo que não está na nossa governança,
não nos diz respeito, tá bom? Piscianos e piscianas, vamos continuando aqui a nossa mandala. Vamos para o lado espiritual agora. Como anda o espiritual dos piscianos e piscianas? Vamos lá. Olha só, saiu a carta da âncora. É uma carta que fala muito de estagnação, né? Então, será que de verdade as minhas crenças, aquele lugar que eu frequento, né? Aquele templo, aquele espaço espiritual, ele tá de verdade contemplando, tá alinhado com o meu propósito de vida? Eu saio de lá revigorado, né? Eu tenho mesmo a crença de que aquilo que é ensinado coaduna com o que eu acredito, faz sentido, ressoa comigo. Tá na hora de piscianos e piscianas refletirem sobre isso, né? Isso de verdade tá me deixando tranquilo, tá me trazendo paz, né? Porque a carta da âncora sempre fala de uma estagnação, né? De algo que você ali não consegue se desvencilhar, né? Tá vendo aqui, ó, como se estivesse amarrado mesmo. Então, pode falar de um contexto de perturbação espiritual, pode, né? Pode falar, por outro lado, de estabilidade. Então, você encontrou ali o lugar que você sente que tem afinidade e ancorou ali. Então, a gente pode analisar dos dois pontos. Vocês aqui vão fazer essa análise, né? O que faz mais sentido? A primeira tradução aí, que de verdade eu me sinto estagnado, não estou feliz, ou essa outra análise, né? De verdade eu encontrei um lugar onde eu me sinto seguro, onde eu estou estável, estou ancorado, né? Então, as duas formas de análise estão corretas. Vocês aqui têm que ver aí o que faz sentido para vocês. Se for uma coisa, tá na hora de sair, procurar outras, né, outras descrições, outras teorias, outras filosofias que façam sentido com o meu propósito de vida. Se eu já estiver ancorado e feliz, eu não preciso mexer nisso. Vamos ver qual o conselho aqui. Voz interior. Olha que carta linda, né? Uma carta que fala exatamente do seu poder pessoal de resolução, né? Então, somente você é capaz de determinar se esse seu lado espiritual tá de verdade equilibrado, tá ancorado, você tá feliz, tá sentindo que isso te contempla, né? Tá sentindo uma plenitude, ou por outro lado, a voz está querendo te dizer, aí não é o seu lugar, né? Tem tantas outras coisas para você conhecer, para você saber, né? Então, é somente você mesmo que vai poder fazer essa análise. Voz interior. Então, nesses próximos 6 meses, analise direitinho aí, piscianos e piscianas. Esse setor aqui é regido por Sagitário. Vamos para a área do trabalho, regido por Capricórnio. Vamos lá. Olha só, saiu a carta dos lírios. É uma carta muito positiva para o setor do trabalho. É uma carta que indica serenidade, maturidade, harmonia, sucesso através de relações, que foi aquilo que eu falei, né, anteriormente, paz, estabilidade, indicando que a sabedoria e a paciência são a chave para o desenvolvimento profissional.
né? Então, traz frutos de conquistas, um ambiente de trabalho tranquilo, com força vindo da suavidade, da boa convivência. Essa carta é muito positiva mesmo, tá? É sempre um sinal de sucesso em qualquer uma das relações, sempre êxito, né, alcançado. E uma boa comunicação com colegas e superiores. Bacana, né? Vamos para o conselho aqui, ó. Vamos lá. Jornada do saber. Olha que interessante. Então, aproveitando, né, essa atmosfera positiva, né, de parceria, de confraternização entre as pessoas do trabalho, nada mais interessante do que buscarmos cada vez mais o aperfeiçoamento, né? Seja de qualquer área, de qualquer setor aí que o pisciano e a pisciana esteja envolvido, né? Mas aproveite essa atmosfera toda para cada vez mais se aprofundar naquilo que você conhece, naquilo que você já faz, né? Ou buscar mais conhecimento ainda. Pode ser daquilo que você já sabe ou daquilo que você ainda não sabe, né? Porque olha só que caminho bonito, né? Logo depois aí do portal, tem muita coisa ainda para ser revelada, descoberta, e depende muito da sua vontade, do seu desejo de conhecer, de fazer, de realizar. Tá bom? Piscianos e piscianas. Muito bem. Vamos agora para a área dos projetos, que é regido por Aquário. Vamos ver aqui como andam os projetos. Saiu a carta da Torre, né? Então, uma carta que fala de quebra de expectativas, né? Então, pode ser que piscianos e piscianas tenham sofrido algum baque aí de projetos que não deram certo, né? Propostas que não foram adiante, né? Ou nesses próximos 6 meses, pode ser que aconteça isso sim, né? Algo ruim daquilo que você tinha muita expectativa, né? Então, sempre olhar para tudo isso com muita coragem, muita firmeza, né? Porque a carta da Torre fala que pode haver uma ruína, pode haver uma quebra de expectativa, mas sempre há a possibilidade da reconstrução. A carta da Torre sempre fala de reconstrução, né? De você levantar novamente ali a estrutura que por algum motivo foi abalada. Então, em relação aos projetos, mas a carta da Torre, lembrando, sempre fala dessa reconstrução. Há a queda, que muitas vezes é inevitável, é inesperada, é muitas vezes frustrante, mas fala da reconstrução, com muita força, com muita coragem, com muita fé, tá bom? Vamos ver aqui qual conselhinho para vocês. Saiu a carta da conexão natural. Essa carta fala exatamente dessa conexão com a natureza. E saiu como conselho, portanto, muitas vezes estamos tão atarefados, tão presos ali às coisas da matéria, né, ao trabalho, às questões a serem resolvidas, né, as rotinas, e não temos tempo de fazer essa conexão com as coisas mais simples da vida, né, com as coisas da natureza mesmo. Então, isso fará bem aos piscianos e piscianas
quando precisarem dar uma pausa, né? Precisarem aí de um tempo para refletir, para colocar as coisas no papel, reestruturar tudo. Então, mantenha essa conexão com a natureza, com as coisas mais simples, que de verdade você vai conseguir essa força novamente para trazer de volta aquela ideia, ou mudar a rota, né, ou construir de uma outra forma. Mantenha essa conexão para te dar essa força, essa inspiração. Esse é o conselho aqui, tá bom? Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Vamos agora para o último setor, que é o setor do desafio. Qual o maior desafio para piscianos e piscianas neste primeiro semestre de 2026? Olha só, saiu a carta da raposa. É uma carta que fala muito de estratégia, né? De observação. Então, piscianos e piscianas, atentem-se, né, aos sinais. Então, qual o maior desafio aí para os nativos aí de peixes, né? Saber usar esses dons, a perspicácia, a estratégia, a inteligência, a observação, né? Ficar atento a pessoas que muitas vezes não são tão confiáveis assim, né? Então, o maior desafio é perceber isso, né? Perceber o momento de agir, perceber quem de verdade está do lado e quem não está, perceber o momento de não fazer nada, né? Ficar só observando, né? Então, a percepção, né? Essa energia da raposa, essa percepção, essa perspicácia será o maior desafio para os piscianos e piscianas, né? Então, a raposa dificilmente ela consegue ser caçada, porque ela é muito esperta. Então, usar essa esperteza, usar essa habilidade para as eventualidades, né? Os desafios da vida. Ok? Vamos para o conselho aqui. Espelho da alma. Essa carta fala muito de projeção, né? Então, como conselho, olha só, se a gente for pensar que a carta da raposa fala muito de desconfiança, né? Pessoas ardilosas. Então, o conselho maior aqui é evitar a projeção. Então, pode ser que essas questões estejam mais relacionadas, então, com os próprios piscianos e piscianas. E aí acaba se projetando para outras pessoas. Então, por exemplo, se você é muito desconfiado, você vai achar que todo mundo está querendo te iludir, te enganar, te passar perna, né? Então, o desafio aí é você também se entender se tudo isso que você está sentindo é seu, é do outro, né? Aí é você que tem que fazer essa análise maior, ok? E aqui, colocando, obviamente, as suas qualidades, ressaltando isso, mas entendendo profundamente as suas sombras para evitar justamente a questão da projeção. Ok? Piscianos e piscianas, espero que tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês. Comentem e deixem a curtida e me sigam para os próximos vídeos, tá bom? Até! Tchau!